Ti, Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida no centro da Tua vontade, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor Deus, tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor. Porque reconhecemos, ó Pai, que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Graça e paz. Me chamo Enéas. Se eu fosse usar a expressão mais antiga, eu diria assim: meu nome é Enéas. Mas eu fiquei pensando que talvez a maioria não lembrasse disso. Quem lembra do meu nome Enéas? Tem um bom número de pessoas, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês, é uma alegria poder estar junto com vocês nessa tarde. E eu fiquei pensando ao longo desses dias, ao longo desse momento de preparação para estarmos aqui, da oportunidade que o Senhor está colocando diante de nós, diante da minha vida. Com todo o cuidado, com todo o zelo, com todo o temor, eu quero dizer que eu estava curioso para conhecer a igreja de Campo Magro, viu, pastor Fábio? Porque, de certa forma, a gente tem ouvido falar daquilo que Deus tem feito aqui. E você é parte disso, amém? E por mais que de repente a gente esteja aqui à frente, falando de algumas coisas, conduzindo a palavra e testemunhando aquilo que Deus fez na nossa vida, é certo que qualquer um, talvez, de vocês poderia estar aqui no nosso lugar para contar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. E ao longo desse tempo de pensar nisso, eu fiquei pensando que talvez Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando com a vida de vocês, para que vocês talvez pudessem entender de melhor maneira aquilo que Deus deseja fazer através de vocês. Ou seja, Deus levantando vocês para levar a outros lugares. Porque no contexto que nós olhamos para a palavra, no Salmo 137 e o início do livro de Ezequiel, é certo que Deus está sempre procurando homens que se disponham a ouvir a Ele, obedecer a Ele e fazer aquilo que Ele deseja. E quando você tem a visão de Deus, ou seja, quando você percebe a presença de Deus, é fato que Ele exige de nós uma resposta. É fato que Ele exige de nós um posicionamento. Quando você olha para a Bíblia e percebe homens, mulheres se encontrando com Deus, nós vamos falar especificamente de homens se encontrando com Deus, tendo visões diante de Deus. Não há outra razão além da salvação, da mudança de planos, de paradigmas na vida desse homem, mas também de levantar esse homem como um instrumento nas mãos de Deus. De levantar esse homem como um valente nas mãos do Senhor, para que o Senhor continue fazendo aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas e através das nossas vidas. O Ministério Sonho de Deus chegou na minha vida num momento de posicionamento, no momento de retomada, no momento de decisão e atitude. Porque eu lembro que eu fui ao encontro com Deus, voltei do encontro com Deus com uma experiência tremenda de encontro com o Senhor verdadeiramente. Marquei um horário com o pastor Fernando, fui conversar com ele em seguida, e uma das coisas que eu disse para ele, falei assim: eu não posso ficar mais, presta atenção nisso, eu não posso ficar mais somente sentado na vida da igreja, no banco. E quando eu disse isso, não era na questão ou no conceito de estar numa posição, mas no entendimento de que eu precisava me envolver de verdade, de fato, com a vida da igreja.
Porque se eu continuasse indo à igreja de tempo em tempo, ou seja, semanalmente, aquilo não seria suficiente para mim. E aí o pastor Fernando mandou conversar com algumas pessoas, me convidaram para fazer uma viagem com eles. Fui nessa viagem, era a viagem do Ministério Sonho de Deus, e naquela ocasião nós fomos em Maringá. E quando nós estávamos naquele trabalho, eu acompanhando, eu estando com eles, para conhecer, para entender, algo muito forte ministrou meu coração. Este é o teu lugar. Com isso que eu quero que você se envolva. Então eu voltei daquele trabalho, me dispus, fui conversar com o Cleverson, com as pessoas que eram responsáveis na época, coordenadores, para fazer parte do Ministério Sonho de Deus. E a partir de então Deus começou a trabalhar a minha vida de uma forma que eu jamais imaginei. E quero dizer assim, de certa forma, eu corri disso. Eu procurei fugir disso ao longo dos anos da minha vida. Mas que naquele momento eu estava entendendo, então não tem mais como ser assim. Eu preciso me envolver. Talvez você não teve a oportunidade que eu tive. Nasci na igreja, nasci em berço cristão, mas fui me envolver com as coisas do mundo muito cedo. E o mundo não tinha outro propósito a não ser ceifar a minha vida. E antes desse momento de uma experiência com Deus, e como o pastor Wendel falou aqui, do assentar-se, lamentar-se, chorar, e não estava numa terra estranha, no contexto de um exílio, saindo da terra de Israel e indo para a Babilônia, mas eu estava numa terra estranha, porque eu estava vivendo longe daquilo que Deus havia sonhado, planejado para a minha vida. Quando o pastor disse que o ambiente não define quem nós somos e o que nós seremos, isso é uma grande verdade, porque o fato de estar na igreja não define que nós somos salvos. O fato de estar num ambiente de dor e sofrimento não define que nós estamos destruídos ou fadados à destruição. Mas é certo que existem melhores lugares para estarmos. E a casa do Senhor, com certeza, com toda certeza, é o melhor lugar. Mas há necessidade de termos posicionamento. Há necessidade de respondermos ao Senhor diante daquilo que Ele coloca diante de nós. Então eu quero ler alguns versículos aqui do profeta Ezequiel, no capítulo 1, verso 28, a parte B. A partir do momento que Ezequiel tem uma visão de Deus, visão da glória do Senhor. E a parte B diz assim, no versículo 28, esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem,
mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e morem com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Até aqui. O profeta Ezequiel é aquele que se encontra lá entre os exilados. E entre os exilados vem a palavra do Senhor e fala com ele. Ministra a vida dele. E o que nós vamos entender, irmãos, homens de Deus, é que ainda que o nosso contexto de vida, ainda que a nossa condição de vida, ainda que o momento em que nós estejamos vivendo, se nós direcionarmos o nosso olhar para o Senhor, o Deus que nos chama pelo nome, é Deus que vai nos encontrar, ainda que em meio a esses lugares, ainda que em meio a esses momentos difíceis da nossa vida, ainda que em meio a essas crises que eu e você possamos estar vivendo. Os dias que antecederam a ida ao encontro com Deus foram dias de morte, foram dias sombrios, foram dias que causaram muita dor na minha vida e na família. O diabo trabalhou para tentar impedir isso de todas as formas que ele pudesse, inclusive ceifando a vida de um membro da família no dia de ir ao encontro. Eu havia tomado a decisão de ir ao encontro. A Dani, a minha esposa, já tinha ido no final de semana anterior. E de quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, por volta das 3 horas da manhã, eu recebo uma ligação de um primo pedindo ajuda, pedindo socorro, porque ele tinha se envolvido num acidente e um outro primo, meu e tio dele, havia falecido. O acidente do Jago. E eu lembro que nessa ocasião eu morava com os meus pais, na casa dos meus pais, com a minha esposa, enfrentando lutas terríveis na área financeira, lutas terríveis na área espiritual, porque o diabo estava trabalhando, tentando roubar o sonho e o projeto de Deus na minha vida. Eu lembro que eu sentei na cama e falei assim para Daniela, eu falei, o Jabne faleceu. Mas isso não vai servir de impedimento para eu viver aquilo que Deus preparou para a minha vida nesses dias. Queridos, foi muito difícil ir lá na cidade vizinha, na cidade de Jacarezinho, fazer o reconhecimento do corpo, acompanhar o processo de liberação do IML, ir para a igreja, depois encontrar os familiares. Mas uma coisa estava certa no meu coração: Deus tem algo especial para a minha vida. E por que eu estou falando desse momento de morte, para trazer algo nesse momento para a minha vida e para a sua vida nessa tarde? Porque naquele momento de tristeza, de dor, de morte, de choro, de dificuldades, ali eu consegui olhar para o Senhor e o Senhor me encontrou naquele momento. Ali o Senhor me encontrou. Então eu quero dizer 2 coisas bem simples para você nessa tarde, a respeito do momento em que nós temos a visão da glória de Deus, a respeito do momento em que nós temos um encontro com a presença do Senhor nas nossas vidas. E mais uma vez eu quero dizer, independe do momento que a gente estava vivendo antes, independe da condição que vinha sendo a realidade das nossas vidas,
Porque a realidade do povo é de exílio, é de sofrimento e ainda de um tempo por vir. Porque o exílio estava programado para 70 anos. E no meio daquele contexto, Deus enxerga um homem que está disposto a olhar para o Senhor. Mas eu quero dizer para você, ele não está somente disposto a olhar para o Senhor. Ele está disposto a corresponder àquilo que o Senhor tem como propósito e direção para a sua vida. A corresponder àquilo que Deus desejava fazer na vida dele e através da vida dele. O texto diz muito claramente ali no final do versículo 28: ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Se você lembra de Isaías, como o pastor comentou, quando ele viu a glória do Senhor, estava sentado no alto sublime trono, ele disse: ai de mim, eu sou pecador. Quando Pedro participa ali da pesca maravilhosa e Jesus se revela a ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas logo em seguida vem o momento da ação de Deus em resposta ao reconhecimento que este homem, que esta pessoa revela diante do Senhor. E tanto para Isaías quanto para Pedro, Deus dá a sua palavra dizendo: olha, a quem eu enviarei? Isaías diz: envia-me a mim. Pedro diz: afasta-te de mim, eu sou pecador. E logo em seguida Jesus vai dizer: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Todas as vezes que alguém se encontra com Deus e se dispõe a ouvir o que Ele tem para a partir daquele momento na sua vida, Deus faz coisas grandiosas na vida dele. Deus faz coisas tremendas na vida dele. Então o que eu quero dizer para você nessa tarde, a primeira coisa é que aquele que chama, que fala diante daquele que se prostra, é aquele que levanta, é aquele que põe de pé, é aquele que tira do lugar da perdição e coloca nos lugares altos, é aquele que tira do meio da destruição e da morte para colocar no lugar onde ele vai usar com poder e com autoridade. Deus deseja que homens se disponham a ir em nome dele e levantar mãos santas para proclamar o evangelho das boas novas da salvação de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a igreja, meu irmão, minha irmã, contexto da igreja, meu irmão, a igreja de Campo Magro tem sido conhecida por aquilo que Deus está fazendo aqui no meio de vocês, amém? Amém? Mas eu quero dizer para você nessa tarde, Deus quer levantar homens com disposição no coração de deixar Ele usar a vida de vocês em outros lugares. Em outros lugares. Para que Ele possa levar a outras pessoas. A afirmação aqui de Deus por profeta é: os pais haviam se rebelado, a mente está fechada, o coração está endurecido. Mas eu vou mudar essa história. Se você avança no livro de Ezequiel, lá no capítulo 35, 36, 37, você vai ver a transformação que Deus vai fazendo. O coração sendo transformado. O apóstolo Paulo recebe de Deus e ministra o coração de Timóteo dizendo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O
Porque às vezes nós estamos em lugares onde as pessoas não têm tido a oportunidade de conhecer a verdade. E Deus quer levantar a sua vida como um instrumento nas mãos dele, para proclamar essa verdade no meio do povo. Talvez no meio de pessoas que estão assentadas, chorando, exiladas, sofrendo, angustiadas, passando por momentos difíceis na sua vida. E é com você que Deus conta. Eu demorei a entender essa perspectiva de resposta, porque você é uma resposta. Amém? Alguém aí sabe dizer por que você é uma resposta? Por que você é uma resposta? Por causa do sonho de Deus? Isso que você falou? Escolhido de Deus. Você é a resposta. Porque alguém orou pela sua vida para que você fosse salvo. Amém? Mas você também é resposta. Porque alguém orou pela sua vida como aquele que pedia ao Senhor da seara que mandasse mais trabalhadores, porque os trabalhadores são muitos. Você é a resposta da oração de alguém pedindo para que você fosse salvo. Mas você é a resposta também da oração de alguém dizendo a Deus assim: Deus, manda mais trabalhadores, manda mais trabalhadores, manda mais trabalhadores, manda mais trabalhadores. O profeta se coloca diante de Deus e ele ouve a voz do Senhor. E a Bíblia está repleta de expressões dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Jesus mais especificamente vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. E lá na visão de João, no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a primeira é essa: aquele que chama, aquele que fala, é aquele que levanta, é aquele que põe em posição. O segundo é que aquele que fala, aquele que levanta, aquele que põe em posição, é aquele que envia. Porque foi justamente isso que Deus falou para Ezequiel: eu vou te enviar. E ele disse assim: eu não vou te enviar para um povo que você não vai conseguir entender e que nem eles vão conseguir te entender. Pelo contrário, eu vou te enviar para um povo aonde eles vão conseguir te ouvir e te entender. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, é o tal do pregar na igreja, né, no culto de domingo, minha irmã, inclusão. Meus irmãos, o que isso quer dizer? É que quando Deus levanta alguém e envia alguém em nome dele, presta atenção nisso, ele vai à frente, preparando o coração daquelas pessoas para que ele possa falar através da sua vida, para que ele possa usar a sua vida na perspectiva daquilo que ele estabeleceu. A palavra do Senhor aqui para Ezequiel, ela é muito firme, muito pontual. O povo está assim, Ezequiel, o povo está rebelde, o povo está com o coração endurecido. Mas eu vou te enviar eles e você vai falar, você vai pregar. Se eles ouvirem, eles ouviram. Se eles não ouviram, não ouviram. Mas eu quero dizer, Ezequiel, que você é um instrumento. Eu quero tomar liberdade nessa tarde, meu irmão, para dizer: você é um instrumento. Você é um instrumento que o Senhor deseja levantar. Quando fala do princípio da rebeldia do povo, Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, não seja rebelde como o povo. Não seja rebelde. A Bíblia deixa muito claro que melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer é sempre melhor. Provérbios 29:1 diz assim: o homem
que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se você crê que você está diante de Deus, tendo visões do Senhor para a sua vida, você precisa responder prontamente, assim como Ezequiel. Não importa o contexto de onde você vem, não importa as condições aonde você viveu até hoje, o que importa é a disposição que você coloca diante de Deus para ouvir a sua voz e obedecer a Ele. Eu queria orar com você mais uma vez. Coloque-se de pé em nome de Jesus.